senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a anulação da operação da Polícia Federal, que teve o parlamentar como um dos alvos. A defesa questiona a decisão que autorizou as buscas e afirma que houve falhas nos fundamentos da medida. Wagner foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, nós acompanhamos aqui em Oeste com Elas, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal apura supostas vantagens recebidas pelo senador, mas ele segue negando qualquer tipo de irregularidade. Os advogados de Wagner afirmam que o senador nunca atuou no Congresso para beneficiar o banco e também contestam a apreensão de dinheiro durante as buscas, alegando que os valores têm origem lícita e comprovação. Ludmila, começando por você hoje, então, negar, qualquer um pode negar o que for. Pedir a anulação do caso, da operação, imagino que também, mas existem provas, suspeitas e investigações que devem ser respeitadas e levadas em consideração também. Então, o Jacques Wagner ele sofreu essa busca e apreensão porque havia indícios de autoria, de materialidade e sérios riscos de dano caso essa busca não acontecesse. Então, a busca e apreensão, ela é necessária, o juiz ele olha ali para o que está acontecendo e ele diz, olha, a gente precisa fazer uma busca aqui na casa desse sujeito porque a gente está investigando algo que na casa dele ou de posse dele a gente pode encontrar coisas que interessam a essa investigação e que ele pode estar ocultando. Então, para isso precisa haver indícios de autoria e de materialidade suficientes e isso a gente sabe que havia por conta das conversas que foram apreendidas nos outros celulares, especialmente no celular do Augusto Lima. Lembrando que o Jacques Wagner estava falando no modo cifrado, estava falando igual bandido, tentando se comunicar de forma com códigos, certamente para quê? Porque ele gosta de enigmas, por acaso? Claro que não. Ele estava se comunicando por códigos para evitar para dificultar, digamos assim, uma futura investigação contra ele. Quando ele falou do imóvel de 2,45 milhões de reais, ele não falou, e aquele meu apartamento de 2,45 milhões? Não, ele falou, o tamanho do vão, olha só, o tamanho do vão é de 2,45 metros, alguma coisa assim que ele disse, tentando dar a entender para caso esse celular, essa conversa caísse nas mãos erradas, ou seja, na mão da polícia, ele diria, não, isso aí é eu estava falando da obra da minha casa, num vão que eu estou construindo aqui, num cômodo da minha casa, mas isso a gente sabe muito bem que é mensagem cifrada, né? E a gente sabe que bandidos falam em mensagem cifrada. Então, existe uma grande diferença entre mandado de busca e apreensão e o indiciamento. Ele ainda não está, o Jacques Wagner, indiciado. Então, ele ainda não é formalmente indiciado, ele ainda não está ali pronto para ter o inquérito levado até a PGR para uma denúncia. Isso ainda é a fase de investigação. E como que você reverte uma busca e apreensão, né? Então, o magistrado vai olhar ali, não, essa busca e apreensão aqui não valeu, estava com os fundamentos errados, vai devolver as coisas para o Jacques Wagner, as coisas que, pelo menos no momento, já devem, a gente espera que já devam ter começado a analisar tudo que está ali, um monte de dinheiro vivo, né, 47 ou 49 mil dólares em dinheiro vivo, que ele disse que eram originados de diárias. Mas aí você pensa, mas quem é que é o servidor público que recebe diárias e chega lá na boca do caixa, no banco, saca aquele dinheiro em reais, porque ele recebe diárias do Brasil, então ele não recebe em dólares, saca em reais, vai, troca por dólares, pega esses dólares físicos e vai lá e guarda debaixo do colchão? Mas quem que é a pessoa que faz isso? Então, se isso não é um indício muito forte, e existe materialidade, inclusive, nessa busca e apreensão,
com esses dólares efetivamente apreendidos, você já tem propriamente uma materialidade de fato, uma materialidade que você pode efetivamente pegar, que são esses dólares. Então, é tudo muito suspeito, tem indícios mais do que suficientes, então não se trata de uma busca e apreensão frívola, em que o juiz simplesmente inventou da cabeça dele e usou para perseguir alguém. Não, havia elementos, havia indícios mais do que suficientes, foi feito inclusive com toda a cautela, não foi feito no gabinete dele no Congresso, foi feito só nas residências dele. Então, tudo até agora está perfeito em relação ao Jacques Wagner. Ele só está querendo mesmo tumultuar, ele não tem muito o que dizer, então ele se faz de vítima, bota advogado ali para tentar fazer o impossível. Deve ser difícil ser advogado do Jacques Wagner, porque você não tem muito o que dizer, mas o advogado ali está sendo pago para fazer o interesse, buscar o interesse do cliente, e ele vai alegar o que quiser, papel aceita tudo, né? Vai negando de pés juntos, né? Paula Camacho, agora é preciso ver se o Supremo Tribunal Federal responde a esse pedido de anulação da operação da fase 9 da compliance. A Ludmila falava, abro aspas aqui para a mensagem, a altura do vão é de 2,45 m, como se fossem metros. Em uma das conversas de Jacques Wagner, divulgada, reveladas pela PF, a expressão foi interpretada assim como o valor de um imóvel de luxo em Salvador. Esse imóvel, que seria avaliado em 2,45 milhões de reais, estaria entre as vantagens oferecidas por investigados ligados ao Banco Master a Jacques Wagner, líder do governo do Senado. E também estamos aguardando a decisão do presidente Lula, se ele segue como líder do governo do PT no Senado ou se sai. Ô, Adriana, provavelmente o que vai acontecer, o presidente Lula irá pedir gentilmente para o seu amigão de 48 anos de amizade saia gentilmente do governo. Porque o histórico do Lula, ele já demonstrou que ele não demite ninguém. Ele fica forçando a barra, ele conversa para que a pessoa peça demissão. Foi assim com o Lupe, por exemplo. Ele ficou lá fervendo o Lupe durante muito tempo, diante daquele escândalo de corrupção do INSS, e depois de muitas semanas, o Lupe resolveu sair por conta própria, ele não foi demitido. E agora, provavelmente, vai ser a mesma coisa. Agora, vimos que o Jacques Wagner, semana passada, disse que ele está tranquilão, que o próprio presidente Lula havia ligado para o Jacques Wagner dizendo que era para ele se manter firme, que estavam tentando desestabilizar ele. Ou seja, fique firme e você vai se explicar. Por outro lado, Jacques Wagner, ele está muito, muito confiante que ele vai se manter. Veja, ele até falou que o presidente Lula já tinha passado por coisa muito pior, que a situação do presidente Lula era muito pior, e veja agora, é presidente da República. Ou seja, tem tudo para ele continuar. Agora, se ele vai continuar mesmo ou não, diante do desgaste político em ano da eleição, faltando aí 3 meses para o pleito, é uma questão. E veja, Jacques Wagner, diante de todas essas provas, que foram colhidas ali, apartamento, dinheiro, mensagens, tudo que tem em relação ao Jacques Wagner, agora ele vai pedir para o STF anular? Será que o STF vai passar por cima de toda uma investigação, em cima de todos os delegados, em cima da decisão de um outro colega lá do Supremo, André Mendonça? Vai passar por cima de tudo, numa canetada, e anular. Vai ficar feio, vai ficar feia essa situação, porque eu estou acompanhando as mensagens, o que os petistas estão falando. Eles estão dizendo assim, esse governo está investigando, esse governo está permitindo que sejam investigadas pessoas, inclusive pessoas de dentro do governo. Qual será a desculpa? Será que eles serão capazes de simplesmente acabar com a decisão de um outro colega que é tão soberana, as decisões dele, quanto eles mesmos, e vai simplesmente acabar, e isso aí vai cair nas costas do presidente Lula? Ou seja, as duas situações são péssimas. Se ele se manter no governo, será péssimo, porque vai mostrar que o presidente Lula é conivente com as denúncias, com as investigações que estão acontecendo em relação a ele, que ele pode ser condenado. Ou se ele sair, ele pode cair atirando, ou se o STF resolver acabar numa canetada,
em ano de eleição vai pegar muito mal, viu, Adri? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.